Olá pessoal, há pouco tempo postei um comentário no vídeo do pastor Ivelton respondendo ao desafio que ele lançou, pedindo para que alguém explicasse 4 textos na palavra que supostamente apoiam o ensino preterista. O pastor Ivelton no seu vídeo disse que estava lançando um desafio a quem pudesse responder suas 4 questões preteristas levantadas. Só que, misteriosamente, meu comentário sumiu e hoje de manhã acabei de ver um comentário dele dizendo que nenhum futurista foi capaz de responder às suas indagações. Segundo o pastor, essas pessoas citadas nesses textos bíblicos deveriam estar em vida quando Cristo voltasse. Precisamente aos 2 minutos e 27 segundos ele lança o desafio para quem conseguir interpretar esses textos. O pastor diz ainda que não está de brincadeira, nem falando coisas inúteis. Diz que se somos responsáveis pelo Evangelho, vamos encarar o desafio. O desafio consiste em que, se caso alguém não consiga responder suas questões, deve, portanto, levantar a bandeira do preterismo e passar a pregá-lo desde então. O oposto também. Caso alguém consiga refutar o pastor Ivelton, ele disse que se retrataria em público aqui mesmo no YouTube. Então, vamos lá, bora responder o primeiro desafio. Por amor às ovelhas, eu aceitei o desafio do pastor Ivelton. Vamos lá? Então, pastor, um dos desafios que você lançou foi acerca de Mateus, capítulo 16, versículo 27 e o 28, que diz: Porque o Filho do Homem está destinado a vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um segundo o seu comportamento. Deveras eu vos digo que há alguns dos parados aqui que não provarão absolutamente a morte, até que primeiro vejam o Filho do Homem vir no seu reino. A que Cristo se referia? À sua vinda? Evidentemente que não. Mas a uma exibição ou revelação da sua vinda. Como sabemos disso? 6 dias após Cristo dizer essas palavras, ele foi transfigurado diante de Pedro, Tiago e João. Isso está escrito em Mateus 17, do 1 ao 9. Nesta transfiguração, seu rosto ficou como o sol. O sol é um símbolo vivo da autoridade que Cristo irá demonstrar assim que for empossado como rei. E essa autoridade toda está descrita, inclusive, no primeiro capítulo do Apocalipse. Portanto, o Senhor cumpriu com sua palavra e Pedro, Tiago e João puderam vê-lo em sua presença, em grego parousia ou vinda. Portanto, respondido o primeiro texto do desafio. O segundo texto se encontra em João capítulo 21, do 18 ao 23, que diz: Eu te digo em toda a verdade, quando eras mais jovem, costumavas cingir-te e andar onde querias, mas quando ficares velho, estenderás as tuas mãos, e outro homem te cingirá e te levará para onde não queres. Isso ele disse para indicar por que sorte de morte havia de glorificar a Deus. Assim, depois de dizer isso, disse-lhe: Continua a seguir-me. Voltando-se, Pedro viu, seguindo o discípulo a quem Jesus havia amado, aquele que na refeição noturna também se encostara no peito dele e dissera: Senhor, quem é que te trai? Concordemente, quando o avistou, Pedro disse a Jesus: Senhor, este homem fará o quê? Jesus disse-lhe: Se for a minha vontade, que ele permaneça até eu vir. De que preocupação é isso para ti? Continua tu a seguir-me. Em consequência, difundia-se esta palavra entre os irmãos, que esse discípulo não ia morrer. No entanto, Jesus não lhes disse que não ia morrer, mas, se for a minha vontade, que ele permaneça até eu vir. De que preocupação é isso para ti? Bem, o que Cristo quis dizer com isso? O mesmo que ele quis dizer a Pedro, Tiago e João. Será que Cristo estava querendo dizer que João não morreria? O próprio João explica que essa era a questão que se difundia entre os discípulos. No entanto, explica João que não foi isso o que Cristo disse, mas apenas que João permanecesse até que Cristo voltasse. Afinal, o que Cristo quis dizer? O desejo de Cristo era que João permanecesse até que Cristo entrasse em sua presença ou vinda. Será que Cristo veio para João por meio do Apocalipse? Sim, foi isso. Na realidade, toda a vinda de Cristo é descrita no Apocalipse que está prestes a acontecer. Portanto, Cristo cumpriu com sua palavra e veio para João por meio de uma revelação de sua vinda.
O dia do Senhor, sua parousia, começa justamente com sua vinda, como mostra Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Então, respondido aqui o segundo texto do desafio. O terceiro texto se encontra em Mateus capítulo 10, versículo 23, onde profeticamente Cristo diz que eles jamais conseguiriam completar os circuitos de Israel antes da sua vinda. Vamos ler? Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, pois deveras eu vos digo, de modo algum completareis o circuito da cidade de Israel antes de chegar o Filho do Homem. Será que Cristo sabia que sua vinda seria mais de 2000 anos depois e foi cínico com os discípulos? Jamais. Cristo não sabia quando seria sua vinda. Mateus 24, 36 diz: acerca daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Mas Cristo sabia que os cristãos tinham necessidade de urgência. Deus fez Cristo saber esse detalhe da profecia, que os cristãos primitivos, pela obra do Evangelho, não completariam os circuitos da cidade de Israel. Cristo falou que eles não conseguiriam completar o circuito das cidades devido a muita perseguição que haveria, e revelou o detalhe, que ele não viria primeiro, mas ainda assim não disse quando viria ou se viria em poucos anos. Apenas disse que quando viesse, os discípulos não teriam terminado o circuito das cidades devido às perseguições. Foi apenas isso o que Cristo disse. Enquanto estivessem pregando, sofreriam perseguição e teriam que fugir para outro território. Deus precisava que aqueles cristãos crescem, que Cristo viria logo, pois era necessário que eles crescem assim, a fim de que se mantivessem de pé e não perdessem o foco. Os apóstolos e profetas do primeiro século receberam muitas profecias, as quais estão descritas em suas cartas em relação ao tempo do fim, a fim de que se mantivessem alertas. Era mais do que necessário que eles se mantivessem vigilantes e na expectativa das coisas que aconteceriam, muito embora nem tudo acontecesse, ou tivessem expectativas que não se cumpririam naquela época. Por que era isso necessário? A resposta é que para que se mantivessem na fé, na esperança e no amor, os únicos combustíveis necessários para alguém perseverar até o fim e alcançar a salvação celestial, de acordo com 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Bem, pelo que conheço de Cristo, nem tudo ele falava, né? Mateus capítulo 11, versículo 6 mostra isso, e Cristo sabia que haviam coisas que não seriam suportáveis para os ouvidos dos discípulos, como mostra João capítulo 16, versículo 12. Eu vou usar aqui um exemplo só para facilitar o entendimento de como Deus trabalha na vida do homem. Eu vou usar o exemplo do próprio Cristo. Cristo certa vez enganou Tomé acerca do corpo que ele havia ressuscitado. É evidente que ele não enganou, só estou usando uma forma de expressão pelo fato de Cristo não ter sido ressuscitado num corpo de carne nem num corpo furado, mas ele se materializou num corpo furado a fim de que Tomé cresce. Portanto, Cristo levava em conta o entendimento e as limitações de seus discípulos, não lhes revelando tudo e contribuindo para a fé. Mas isso é outro assunto. Sabemos que ele ressuscitou em espírito, como nos diz 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Hoje aguardamos o cumprimento dessas profecias a respeito da vinda e tenho certeza de que se cumprirão. Mas vamos supor que não se cumpram na nossa era. Ainda assim, agradeceremos ao Criador, pois essa crença nos dará os elementos necessários para que alcancemos o reino. Interessante que é exatamente dessa forma que Cristo pensa, pois a vinda dele, a nossa recompensa e os avisos são todos manifestações de urgência, de preparo, ajustes. A única maneira de alguém se tornar um novo homem. Não há outra forma. Ninguém se prepararia sabendo que Cristo ainda voltaria daqui 2000 anos. Para corroborar este fato, havia um homem fazendo uma obra a favor de Cristo. Aquele homem, muito embora estivesse a favor de Cristo, tinha suas próprias ideias, seus próprios conceitos, mas tinha fé nele. Cristo não exigiu que ele o acompanhasse como os discípulos queriam, mas o elogiou. Isso está registrado em Marcos, capítulo 9, versículo 38 ao 42. O importante para Cristo era que aquele homem se mantivesse em sua fé, mesmo que não soubesse se Cristo viria cedo ou tarde. É por isso que não era necessário que Cristo soubesse a data do fim. Se ele soubesse,
Isso complicaria suas declarações a fim de que os discípulos se mantivessem alertas e se desenvolvessem. Se Cristo soubesse a data de sua vinda, suas declarações o tornariam uma pessoa cínica. Mas não é esse o caso. Conforme Mateus 24:36, ele não sabia. Portanto, eles precisavam crer que Cristo viria, mesmo que não viesse naquela época. Assim como Tomé precisava crer que Cristo havia ressuscitado, muito embora, se formos analisar, aquele corpo furado não provava nada. Mas para Tomé significava prova viva, e para o Senhor isso é o que importava. Eu usei esse exemplo de Tomé e do homem que não quis se juntar aos discípulos para mostrar que Deus trabalha na fé, reconhecendo as limitações de cada um. O importante para Deus é mantê-los ativos no Evangelho e não lhes explicando todas as coisas, se não for, e reconhecendo suas limitações, né? De acordo com a necessidade. Pensem, que diferença faz para nós se Cristo virá agora ou daqui ainda mais 2.000 ou 10.000 anos? Vamos deixar de esperá-lo? A pergunta é, havia outra forma de prepará-los? De preparar os discípulos? Não havia. Esta era a única maneira. E eles estão agradecidos até hoje por crerem assim, pois sua salvação está garantida. Ninguém poderia fazê-los diminuir o passo, muito menos Cristo faria. Portanto, seu terceiro texto está explicado. Deus precisava aguçar o senso de urgência dos discípulos, mesmo que para isso eles acreditassem que Cristo viria na época deles, embora o próprio Cristo não tivesse certeza de nada relacionado à sua vinda. Para isso, Deus usou Cristo, que inclusive não sabia quando viria. Acerca daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Pois assim como eram os dias de Noé, assim será a presença do Filho do Homem, como mostra aqui o texto de Mateus, capítulo 24, versículo 36 e 37. Só para ficar claro, Cristo, que não tinha certeza de quando voltaria, sabia que quando voltasse, seus discípulos não teriam terminado de passar por todas as cidades. Revelar Cristo esse detalhe que Deus o fez saber, aguçaria o senso de espera e urgência e perseverança dos discípulos, mas não determinava dia, mês ou o ano da sua volta. Agora respondendo o quarto e último texto do desafio. Mateus capítulo 26, versículos 62 ao 64 diz: Em vista disso, o sumo sacerdote levantou-se e disse-lhe: Não tens nenhuma resposta? O que é que estes testificam contra ti? Mas Jesus ficou calado. O sumo sacerdote disse-lhe, por isso: Pelo Deus vivente, eu te ponho sob juramento para nos dizer se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus disse-lhe: Tu mesmo o disseste, contudo eu vos digo, doravante vereis o Filho do Homem sentado à destra de poder e vindo nas nuvens do céu. Em Mateus 26, 62 e 64, Cristo não se referia somente àquele povo que consentiu e aprovou a sua morte, mas se referia a todos que demonstram e demonstrarão a mesma atitude odiosa que eles demonstraram. Aplicar a uma geração futurista algo semelhante e atual de uma nação iníqua não deveria ser algo espantoso, pois Cristo julga e cobra dos fariseus até mesmo o que eles não fizeram, mas sim seus antepassados. Faz isso levando em conta o intento maldoso deles quando diz: serpentes, descendência de víboras, como haveis de fugir do julgamento da hiena? Por esta razão, eu vos estou enviando profetas e sábios e instrutores públicos. A alguns deles matareis e pregareis em estacas, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, para que venha sobre vós, atentem, todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem assassinastes entre o santuário e o altar. Deveras eu vos digo, todas essas coisas virão sobre esta geração. Agora eu pergunto, foram aqueles fariseus da época de Cristo que assassinaram entre o pórtico e o altar? Foram eles que mataram Abel? A resposta é não. Mas Cristo aplicou a eles, não é verdade? Sim. Por quê? Porque eles demonstravam e demonstrariam a mesma atitude iníqua de seus antepassados. Entendeu, pastor Elivelton? Então, quando Cristo disse em Mateus 26, do 62 ao 64, que aqueles fariseus o veriam, ele se referia à sua prole, sim, à sua descendência de víboras, que agora existe e que representam muito bem
os seus antepassados. Estes o verão quando ele vir nas nuvens, assim como mostra Apocalipse 1:7. Portanto, não é incomum Cristo se referir a alguém como sua descendência futura ou passada. Esse é o caso aqui. Então está explicado aqui em Mateus capítulo 26, dos 62 ao 64. Está explicado os 4 versos que o pastor Erivelton fez o desafio. Creio que consegui explicar esses 4 textos aos quais você lançou o desafio. Bem, agora eu tenho 4 textos, os quais eu gostaria também que o senhor explicasse. Primeiro é o seguinte, o pastor usa Apocalipse capítulo 1, versículo 7 para asseverar que aqueles que verão a Cristo não poderiam ser senão aqueles que traspassaram ele no primeiro século da era cristã. Isso inclui todos aqueles que segregaram ódio contra Cristo. Eu gostaria de entender como o senhor consegue conciliar esse texto de Apocalipse 1:7 com Mateus 23:39, que diz: Pois eu vos digo, de modo algum me vereis, doravante, até que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Aqueles fariseus de Mateus 23 não chamaram a Cristo de bendito, ou chamaram? Sabemos que não. Então, como esses fariseus, os quais não veriam mais a Cristo, de acordo com Mateus 23:39, e que o traspassaram, poderiam vê-lo em Apocalipse 1:7. Esse é o capítulo 23, o qual Cristo faz várias denúncias contra os fariseus e os escribas. Bem, a segunda pergunta que faço está relacionada ao versículo 7 de Mateus 22, especialmente o versículo 7. Mas vamos ler do 7 ao 10 que diz: O rei, porém, ficou furioso e enviou seus exércitos e destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Depois disse aos seus escravos: A festa de casamento deveras está pronta, mas os convidados não eram dignos. Ide, portanto, às estradas que saem da cidade e convidai qualquer que achardes para a festa de casamento. Concordemente, esses escravos foram às estradas e ajuntaram a todos os que acharam, tanto iníquos como bons, e a sala para as cerimônias do casamento ficou cheia dos que se recostavam à mesa. Bem, qualquer preterista pode confirmar que esse texto se refere à destruição de Jerusalém. A pergunta que faço é: se tudo se cumpriu no ano 70 e Cristo recebeu sua noiva, como pode o convite para a festa de casamento continuar logo após a destruição do templo, de acordo com os versículos 8 a 10? Ora, não foi tudo consumado no ano 70? Muito bem, a terceira questão é relacionada ao texto de Colossenses capítulo 1, versículo 23, que você usa para tentar provar que o evangelho foi pregado a toda a criação debaixo dos céus e que, portanto, não seria mais necessário continuar pregando esse evangelho. Pergunta que eu faço é a seguinte: como você consegue conciliar esse texto com Mateus 10:23, que diz que os discípulos não conseguiriam completar o circuito da cidade de Israel antes da vinda do Messias? Então, como você explica que Paulo pregou a toda a criação debaixo do céu se o Messias disse que não se completariam os circuitos da cidade de Israel? E a quarta e última pergunta é: como você consegue conciliar Apocalipse 16:14 e Apocalipse 19, versículo 17 ao 21, com o julgamento apenas para Israel no ano 70, se essa passagem mostra que os reis de toda a terra, e não Roma, é que estão envolvidos nesta guerra e se ajuntam para travar guerra contra Cristo em vez de contra Israel? Bem, essas são as minhas indagações e também gostaria que houvesse uma resposta sensata. Se alguém gostou do vídeo, peço que compartilhe nas redes sociais, se inscreva e ative o sininho de notificações. Um abraço a todos os sinceros em conhecer a verdade. Tchau!